queridos amigos, meus irmãos, chegamos hoje ao grande sábado, o grande dia da Vigília Pascal. Que bênção que agora estamos adentrando a esse momento da Páscoa, motivo de alegria, festa, júbilo para o nosso coração. E hoje nós temos um evangelho bastante especial, que ele acontece depois de várias leituras da missa. A missa de hoje, a Vigília Pascal, é a missa de todas as missas. Hoje nós celebramos a noite de todas as noites, a noite mais importante da nossa vida de fé. Então vamos ouvir com atenção este evangelho e deixar o Senhor nos preparar para este grande momento de fé que nós teremos hoje à noite, às 19 horas aqui na nossa paróquia Sagrada Família, esse momento de oração de Deus, onde estaremos reunidos, unidos, rezando. Ouça com bastante carinho esta palavra de Deus no dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando passou o sábado, Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago, e Salomé compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam entre si: quem rolará para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande, mas quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. Entraram então no túmulo e viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram muito assustados. Mas o jovem lhes disse: não vos assusteis, vós procurais Jesus de Nazaré que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele irá à vossa frente na Galileia. Lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O dia de hoje, meus queridos, é um dia especial na nossa fé. É a Páscoa. E a liturgia da missa, ela é maravilhosa porque ela nos recorda toda a ação de Deus na humanidade. Hoje você vai participar da missa, vai nos acompanhar, vai ver as leituras. Nós começamos a lembrar toda a história da salvação, ou seja, toda a história do ser humano e a história que Deus faz com o ser humano. Tudo começando lá na criação, quando Deus criou o mundo, quando Deus disse faça-se a luz e a luz se fez. Nesta noite nós vamos relembrar toda esta história, porque é importante conhecermos a história. Quem conhece a história não cai nos mesmos erros da história. Por isso, nós conhecemos a história que Deus faz com o ser humano, para o ser humano não cair nos mesmos erros antigos. Lá no início da salvação, Adão e Eva se afastaram de Deus, pecaram, abandonaram Deus. Mas Deus não abandonou o ser humano. Deus quis buscar o ser humano que tinha caído no pecado e começou a fazer uma história com este ser humano. Começou a trazê-los para perto de si e estabelecer uma aliança com este ser humano.
uma aliança de amor. O ser humano, entretanto, sempre buscava Deus, mas nos pequenos desafios que enfrentavam, abandonavam Deus. Buscavam Deus, vinha o sofrimento, os problemas, as tribulações, abandonavam Deus. É por isso que o ser humano que estava preso no Egito, quando foi liberto por Moisés, saiu glorificando a Deus, mas na hora que chegou no deserto, aquele povo de cabeça dura, quando enfrentava alguma dificuldade, já murmurava, reclamava e dizia assim: era melhor nós termos ficado lá presos no Egito. Um ser humano ingrato que constantemente blasfema, murmura, fala mal. E em um determinado momento, Moisés sobe para rezar no monte, aqueles seres humanos criam um bezerrinho de ouro e começam a adorar outros deuses. Deus não abandona o ser humano. O ser humano vai abandonando Deus, vai mais uma vez se afastando de Deus, a ponto de chegar o momento onde Deus manda o dilúvio para reorganizar a humanidade. Vemos esta passagem na história da salvação. Noé é aquele fiel que então é chamado a começar a reorganizar novamente a humanidade. O ser humano constantemente busca e se afasta de Deus. Busca e se afasta de Deus. Deus mandou várias pessoas para que o ser humano pudesse acreditar no seu projeto amoroso. Mandou os patriarcas, Abraão, Moisés, mandou profetas, mandou sábios, reis, mas o ser humano ainda sempre ia e vinha na sua fidelidade a Deus. Até o momento em que Deus, no seu sim definitivo de busca de amor ao ser humano, Deus envia o seu Filho, não envia mais homens que falariam sobre ele, os profetas, os sábios, os patriarcas. Deus envia o seu próprio Filho para nos amar e restabelecer esta aliança. Jesus Cristo veio à humanidade, viveu conosco, nasceu de uma mulher, ensinou a vontade do Pai, fez curas, fez milagres, fez sinais para que o ser humano acreditasse no céu, acreditasse no amor do Pai. Jesus nos revela Deus não como um Deus somente todo-poderoso, mas como um Deus paterno, um Deus que é Pai. Jesus Cristo nos ama ao ponto de demonstrar este amor no alto da cruz, como vimos no dia de ontem. Jesus Cristo nos ama a ponto de derramar todo o seu sangue por amor a nós. Muitos católicos, eles acreditam que o momento mais importante da vida de Jesus é quando ele morre na Sexta-feira Santa. Tem até muitos católicos que vêm à igreja na Sexta-feira Santa, na procissão do Senhor morto, mas param ali. Esta fé ainda está fraca. Esta fé que reconhece Jesus morrendo por amor ainda está fraca. É claro que Jesus morre de amor por todos nós, mas uma mãe é capaz de morrer de amor pelo filho. Nós sabemos na história da humanidade que teve pessoas que deram a vida por um projeto. Jesus dá a vida por amor a nós,
Mas já vimos seres humanos dando a vida por outros, por projetos, por coisas verdadeiras. Ninguém dá a vida por uma mentira, mas por coisas verdadeiras, sim. Uma mãe pelo filho. A diferença de Jesus não está no fato de Ele morrer por nós. Não. Ele morre por amor a nós. A diferença de Jesus está no fato de que Ele é Deus Todo-Poderoso, que poderia ter saído da cruz, que poderia ter eliminado todo o mal com um estalar de dedos e escolhe morrer por nós. Aqui está a diferença de Jesus. Mas ainda temos algo mais. Jesus é Deus. E sendo Deus, Ele passa não da vida para a morte, porque nós vamos morrer, nós estamos vivos, vamos passar desta vida para a morte, vamos morrer. Vocês sabem que o padre fala muito nas missas, você vai morrer, nós vamos morrer. Mas Jesus, Ele faz o inverso, Ele destrói a morte e passa a vida eterna. Jesus é aquele que vence o último inimigo da nossa alma, que é a morte. Ele vence a morte e ressuscita. É por conta desta ressurreição que nós sabemos que Jesus é Deus. Nós sabemos que por conta da ressurreição que Jesus cumpre as suas promessas, tudo aquilo que Ele havia dito, tudo aquilo que Ele havia prometido. Nós sabemos que Jesus dizia: eu vou morrer, mas ressuscitarei. E é por conta da ressurreição que nós cremos em tudo aquilo que Jesus falou, em todos os milagres que Ele realizou, porque Ele não é um simples homem que morre na cruz por amor. Ele é Deus que morre por amor, mas é um Deus que da morte ressuscita. E aqui está a grandiosidade da Páscoa. A palavra Páscoa, Pechá, em hebraico, significa passagem. O povo estava escravizado no Egito, passou o Mar Vermelho e chegou à libertação. Pechá é esta passagem. Nós dizemos também pela fé, Pechá é a passagem da morte para a vida. A passagem da nossa vida terrena para a vida do céu. É por isso que quando alguém morre, nós dizemos: esta pessoa fez agora a sua Páscoa, a sua passagem desta vida para a vida eterna, para a vida do céu. Celebrar a Páscoa é celebrar a passagem de Jesus, da morte para a vida. Mas também é celebrar a nossa Páscoa, a nossa passagem de um coração duro para um coração de Deus. A nossa passagem de uma vida sem fé para uma vida de fé. A nossa passagem de uma vida descrente para uma vida crente que crê no Senhor. Eu não sei como você tem preparado esse momento, esta semana, no teu coração. Hoje, celebrar a ressurreição de Jesus, este ato extremamente miraculoso, celebrar esta ação magnífica de Deus, é ter certeza que a ação divina toca a nossa alma, toca e nos transforma, toca e nos faz santos, de pecadores a santos, pelo poder divino. Por isso que esta Páscoa seja no teu coração um grande momento de passagem, de transformação. Jesus ressuscitou, não é para você ficar na morte. Jesus ressuscitou
não é para você ficar nas angústias, nos sofrimentos. Jesus ressuscitou, não é para você ficar descrente. Você vê alguém ressuscitando todo dia? Você vê uma pessoa que morreu voltar à vida? Pois Jesus voltou. E nós sabemos, como disse o texto bíblico, aparece inclusive um anjo dizendo: vão a Jerusalém, vão lá, à região da Galileia, porque Jesus vai estar lá e vocês poderão vê-lo. Aquele que tinha sido morto, crucificado, foi visto. Tomé, nós vamos ver nas próximas semanas, Tomé chega a dizer: eu não acredito se eu não ver. Jesus aparece e fala: põe a mão aqui. A nossa fé, queridos, é uma fé não porque nós vimos Jesus ressuscitado. A nossa fé é apostólica, católica, apostólica, romana, porque nós cremos no testemunho dos apóstolos que viram Jesus ressuscitado. Falaram para todos, testemunharam para todos, escreveram os textos bíblicos que chegam até nós nos dias de hoje, para que o nosso coração também creia e testemunhe, não um Cristo morto, mas um Cristo ressuscitado. Jesus ressuscitou para que o teu coração também seja um coração ressuscitado. Jesus ressuscitou para que você entenda que a vida não termina com a morte, mas há a vida eterna. Jesus ressuscitou para que você não fique caído e destruído no pecado, mas tenha uma vida feliz de santidade. Que Deus nos abençoe nesta Páscoa e que você tenha uma santa Páscoa. Não diga só feliz Páscoa, você é de Deus, você é um menino de fé, é uma pessoa de fé. Diga uma santa Páscoa para o teu coração, meu querido irmão. Deus vos abençoe, guarde, ilumine e traga ao teu coração a certeza da ressurreição. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.